sei por que esse púlpito aqui está tão para trás, Flores, mas parece que a gente ficou mais longe ainda do povo, né? Essa igreja, essa imensidão dessa igreja, na quarta-feira a gente tem saudade da igreja antiga, né? Da igrejinha antiga, onde a gente estava todo mundo bem pertinho. Algumas semanas atrás, acho que uns 3 meses atrás, eu falei num culto aqui à noite. E o tema da mensagem era o homem segundo o coração de Deus. E eu me lembro que naquela mensagem, eu disse que o homem segundo o coração de Deus era de Davi por causa das suas virtudes, das coisas boas que aconteciam na sua vida e que ele conseguia transmitir aos demais. Não eram os seus adultérios, a sua carnificina, as suas guerras, as suas mentiras, não. Era porque ele se entregava ao Senhor e as virtudes que haviam na sua vida, vindas do Senhor, o tornavam semelhante ao Senhor. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. E no sábado, não sei quantos dos senhores estavam aqui, mas nós fomos desafiados para viver, para ser perfeito como o Senhor é perfeito. Lembram disso? E eu saí daqui entusiasmado com aquela mensagem. Falei, que mensagem prática. Que coisa boa, né? Eu, no domingo pela manhã, eu disse assim, no sábado à tarde, eu disse assim para minha esposa, eu falei, olha, vamos comprar alguns panetones, algumas coisas aí para a gente fazer o trabalho com esse pessoal que não tem família, que está morando na rua. Ali perto do restaurante existem uma quantidade enorme de pessoas assim. Ela falou, e amanhã não dá porque tem um monte de gente de férias, tem gente de folga, amanhã eu vou ter que ajudar na cozinha e tal. Eu falei, então eu vou fazer a sua parte e a minha. E eu comprei 24 panetones e fui fazer o trabalho pela manhã, mais ou menos umas 8 horas da manhã. E alguns eu tive que acordá-los, para eles poderem tomar um café da manhã com panetone. Eu não posso contar aqui para vocês as experiências maravilhosas que eu tinha, porque nós já foi mais da metade do nosso horário do culto. Mas eu queria desafiar você, a continuar desafiando você. Nós precisamos fazer o trabalho que Deus pede. Mas quando eu preguei aquele sermão, eu comecei a estudar algumas histórias da vida de Davi, e houve uma história que eu contei a respeito da bondade que Davi tinha, e que ele teve para com Mefibosete. Não sei quantos de vocês lembram, estavam aqui. E depois eu comecei a estudar essa história com mais detalhes. Fui no Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, onde tem alguns detalhes espetaculares da vida de Davi. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Nós vamos fazer uma leitura rápida dessa história. Ela é bem curta. E depois eu quero colocar 3 aspectos dessa história que eu e você podemos nos identificar nela. 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 1. E disse Davi, há ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe faça o bem, que use de bondade por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei Davi, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus
Então disse o servo Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então mandou o rei Davi buscá-lo, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, lá de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi o rei, este se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, de bondade, por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Por que usarás de bondade para comigo? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e colherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia na mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Quando a gente passa por alto essa história, a gente parece que vê aqui apenas uma história comum. Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente descobre que esse jovem, esse homem, agora já um homem feito, chamado Mefibosete, ele não nasceu dessa forma. Ele não era um aleijado de nascença. A sua ama o deixou cair, e ele quebrou as duas pernas, os dois pés. E naquela época, como não se tinham recursos, ele tornou-se um homem deficiente físico. Mas eu queria colocar nesta noite 3 aspectos, eu disse para vocês. O primeiro deles é o lugar para onde esse jovem foi levado. A região de Lodebar. Quando você pesquisa a respeito dessa região, desse nome, você vê que no hebraico esse nome é um lugar onde não produz pasto. E a complementação desse nome é um lugar esquecido. Lodebar era o lugar onde as pessoas deficientes eram enviadas. As pessoas que tinham problemas na sociedade ou que a sociedade os tornava problemáticos, eles eram levados para esse determinado lugar. Um lugar de solidão, de doença, de tristeza. Um lugar onde as pessoas passavam a ter problemas de depressão, doenças psíquicas. Esse era o lugar chamado lugar de esquecimento, a cidade de Lodebar.
todas as pessoas que eram excluídas da sociedade, elas eram levadas para esse determinado lugar. Eu não pesquisei há quanto tempo esse lugar ficava de Jerusalém, eu não sei. Mas não era longe. Algum tempo antes, muitos anos antes, Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Talvez vocês já tenham lido essa história, vocês a conheçam. Mas Davi se envolveu com as coisas do seu reino, com a guerra, e quando ele havia prometido que quando o reino estivesse em paz, ele se lembraria dos descendentes de Saul. E agora lá em Lodebar estava esse jovem chamado Mefibosete. Eu disse para vocês que ele não nasceu assim. Ele foi deixado cair quando era bem pequeno, quebrou as suas pernas, seus pés, e foi morar nesse lugar. Mas quando Mefibosete nasceu, ele era um príncipe, neto de Saul. Alguém que poderia, no futuro, ser um rei. E agora imaginem a mente desse jovem morando nessa determinada localidade. E às vezes parece que essa localidade é muito semelhante a onde nós vivemos hoje. Pessoas doentes, pessoas na solidão, pessoas que às vezes se acham esquecidas. Às vezes nós estamos no meio da multidão e nos sentimos solitários, não é assim? E a gente pode pensar e analisar que a região, a cidade de Lodebar, pode ser comparada a esse mundo tenebroso, cheio de problemas, de dificuldades. E há alguns que às vezes pensam e imaginam: o Senhor esqueceu de mim. Deus nem sabe que eu existo. Você já ouviu essas palavras? Talvez essas fossem palavras que passassem na mente de Mefibosete, aquele que havia esquecido o quanto o Senhor havia abençoado seu avô como rei Saul. E agora, num determinado dia, Davi lembra-se daquele trato, daquela aliança que ele havia feito. Escuta, alguém que sabe aí, se existe alguém da família de Saul ainda por aí e tal. Tem um servo aí que foi servo aí, o que produzia para a família de Saul e tal. Manda chamar ele. Esse jovem, ele fala: olha, há apenas uma pessoa. O jovem Mefibosete, ele é aleijado das pernas, dos pés, e ele está morando lá em Lodebar, na casa do fulano lá, do Maquia. Manda buscar ele. Vai lá buscar, traz ele aqui, diz que eu quero falar com ele. E agora, eu fico imaginando, de repente a carruagem do rei, não sei, vai até aquela cidade, aquele lugar. E agora eles chegam para Mefibosete e diz para ele: olha, o rei mandou te chamar. O rei quer ver você. O que se passou na cabeça daquele homem, Mefibosete? Vixe, Davi é sanguinário? O que será que ele vai fazer comigo? Qual que é o problema? Não foram essas as interrogações de Mefibosete. Ele levantou-se e foi ao encontro do rei. E a Bíblia dá alguns detalhes do que aconteceu ali, naquele encontro. Mas quando você vai ao livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 70, você vê claramente que os inimigos de Davi haviam colocado na mente de Mefibosete
que Davi havia usurpado o trono de Israel. Nesta noite, talvez, eu e você às vezes pensemos coisas que são colocadas na nossa cabeça. Mas o jovem vem, encontra-se com Davi, ele se ajoelha em atitude de respeito a Davi, e Davi fala o que vai fazer, e ele fala: o que sou eu, um cão morto, para que tu uses de bondade para comigo? Sabe o que isso significa? Significa que a autoestima de Mefibosete estava praticamente no chão. E o rei diz a ele: olha, eu vou restituir tudo o que era seu. Não te parece familiar essa história? O rei quer restituir tudo que eu e você perdemos lá no início do mundo, no início da raça humana. E ele diz: olha, eu vou restituir tudo e você vai comer na minha mesa como um dos meus filhos. O Senhor diz assim: olha, eu tenho uma mesa preparada. Eu quero te tirar você desse lugar esquecido, desse lugar solitário, de solidão. Eu quero trazer você para Jerusalém, a cidade de paz. É isso que Deus diz. Talvez essa história tenha sido contada e deixada aí para que a gente pudesse imaginar que o Senhor quer fazer conosco algo muito semelhante. Mas hoje Ele diz assim, Apocalipse 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele. Sabe o que isso significa? Intimidade. O Senhor quer entrar e Ele quer que através do estudo da sua palavra, da vida, do relacionamento com o Espírito Santo, nós tenhamos intimidade com Ele. Mas se a gente analisar pelas questões de maneira literal, o Senhor, o Rei, Ele está voltando. Ele quer levar eu e você para Jerusalém de paz. Ele tem uma mesa preparada para mim e para você comer diariamente na mesa do Rei. Quando você vai lá no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz assim, que a convivência de Mefibosete com o rei os tornaram comuns. Ou seja, os planos, as ideias de Davi eram as mesmas ideias de Mefibosete, o príncipe do passado. E Ellen White diz assim, que ele comia todos os dias, diariamente, na mesa do rei. Intimidade. Não era filho do rei, mas vivia como filho do rei. O rei está para voltar. E ele preparou uma mesa para mim e para você. Ele preparou um lugar de paz. Há uma música que eu gosto muito, o Quarteto Arautos canta, fala assim, uma conversa entre o pai e o filho. Vai buscar os meus amados, aqueles por quem você morreu. A casa já foi preparada, a mesa está preparada. Que coisa extraordinária. Uma história que aconteceu há tanto tempo atrás, pode ser a minha, a sua história. Quando você vai para Mateus no capítulo 24, 25, quando ele fala de sua volta, Jesus fala claramente, e o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita, Mateus 25, 34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não te parece familiar essa história? Sabe, nós vivemos num mundo cheio de problemas e dificuldades. Às vezes,
nós queremos deixar Jerusalém e voltar para Lodebar. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor diz assim: eu estou contigo. Embora o convite do Senhor para cear conosco hoje seja simbólico no Apocalipse, seja simbólico, seja através do estudo da sua palavra e da convivência com o Espírito Santo todos os dias, mas chegará um dia que isso será literal. O Rei está vindo buscar a mim e a você, e nós teremos um encontro com Ele. Eu quero desafiar você a viver de maneira perfeita, como Deus é perfeito. Vamos continuar. E se em algum momento a tristeza, a solidão bater à nossa porta, vamos nos apegar com o Senhor e vamos dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Tem misericórdia de mim que sou pecador. O Senhor vai nos reerguer, porque Ele quer restituir a mim e a você tudo aquilo que o inimigo tirou de nós, tudo aquilo. E aí eu e você passaremos uma eternidade sentados à mesa com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém.